Acho que vocês de início vão estranhar um pouco o meu sotaque de Pernambuco, mas eu vim aqui falar para vocês sobre internacionalization. Então, um pouco sobre mim. Comecei a trabalhar com internacionalization desde 2014, através da Motorola. A gente faz todo esse trabalho de localização, de internacionalização, de como projetar as aplicações em escala global. Então, também tive a oportunidade de trabalhar nesses institutos de inovação em Pernambuco, e agora eu estou aqui no Venturos, aqui em Campinas, para aprender mais com todo mundo, com a comunidade tecnológica daqui. Então, como de engajamento, a gente pode, se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper, não tem nenhum problema. Então, antes da gente começar a falar sobre a parte de I18N mesmo, questão de código, eu achei interessante trazer para vocês alguns conceitos. E normalmente a gente, quando está desenvolvendo, vê muito, o que é I18N, o que é E10N, o que é G11N, são siglas. Mas, traduzindo essas siglas, basicamente são 18 palavras entre o I e o E. Então, foi uma convenção que a comunidade começou a usar porque o nome é muito grande, ficava falando internationalization, globalization, como o pessoal fala, I18N, L10N, G11N. Então, mais para frente, a gente vai discutir um pouco sobre cada um desses conceitos. Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que localization não é tradução, não é somente tradução. Muita gente pensa que muitos desenvolvedores e até times que começam a desenvolver aplicações acham que quando for suportar, dar suporte para outros idiomas, tem que só traduzir. Não é isso. E é isso que a gente vou tentar esclarecer para todos vocês aqui. Então, o que é localization? Localization é o processo de adaptar um produto ou serviço para uma linguagem específica ou uma cultura particular. E aí, não envolve somente tradução. Tradução é um dos itens que são envolvidos, mas também envolve questões de tecnologias, de trademark, copyright. Então, a gente tem que tratar todos esses problemas quando a gente vai localizar uma aplicação. A gente tem que entender os problemas, não os problemas, mas as questões culturais de cada idioma, de cada país. Então, isso tem que ser bem trabalhado. Já com relação à internacionalization, é um exercício, nada mais do que um exercício de engenharia focado em generalizar um produto. Então, você vai começar a projetar a sua aplicação de tal maneira que você vai tratar todos esses idiomas, scripts, tratando isso sem a necessidade de você fazer um redesign na sua aplicação. Então, você vai começar, desde o princípio, adotar essas boas práticas para atingir uma qualidade no que diz respeito a I18N. E globalization envolve questões tanto de negócio, mas a parte de engenharia. Então, poderíamos dizer que globalization são divididos em duas grandes áreas. A parte de negócio e a parte de engenharia. Na parte de engenharia, a gente considera localization e internationalization. E aí, um mapa de terminologia que fica interessante de mostrar é que globalization, no caso, engloba tudo. Então, a gente vê coisas, marketing, jurídico, questões de taxações no país, que quando as aplicações vão entrar no mercado, sei lá, quando o Uber foi entrar no Brasil, ele teve que considerar todos esses aspectos antes de ter que adaptar a aplicação para a região. E aí a gente tem internationalization, que no caso é um pré-requisito para a gente ter uma localização. E dentro da localização, a gente vê aqui a parte de translation. Então a gente fica bem claro que translation é apenas uma parte dentro de localização, que basicamente não envolve a parte da gente que é mais técnica. A gente vai projetar aquela aplicação, deixar ela pronta para que os desenvolvedores transmitam aquele conteúdo para que seja traduzido, mas toda a adaptação fica mais por nossa conta. E aí a gente vai começar a ver. Aí eu achei interessante fazer uma analogia com a vida real para tentar esclarecer cada um desses
dos termos, desses 4 termos. Então, tipo, eu usei a construção de um carro. Quando você vai construir um carro, então, basicamente, você diz, vamos usar o exemplo da Toyota. A Toyota, ela é japonesa lá e decidiu que vai produzir carros no Brasil. Então, a primeira coisa que ela precisou fazer foi envolver questões de globalization. Então, ele precisou contatar parceiros no país, precisou ver como é a questão de indústria, como é a questão trabalhista, tudo isso. Então, tudo isso, negócio, envolve globalization. A parte de engenharia, no caso I18N, é como projetar e desenvolver um carro que ele seria facilmente adotado para outros mercados regionais, sem a necessidade, ou pelo menos com o mínimo custo e esforço. E aí a parte de localização seria adaptar os carros para esses mercados regionais. Então, um bom exemplo que a gente pode usar é a questão da direção. Então, tipo, no Japão, Inglaterra, a direção ela fica do lado direito. Então, mas facilmente, pela questão do design de como o carro foi projetado, os nossos carros aqui eles são do lado esquerdo. Então, com um mínimo de esforço e custo, eles conseguem adaptar o produto para qualquer região. E a questão de tradução, um exemplo prático seria os manuais, que precisam ser traduzidos para a região. Então, toda a terminologia tem que ser convertida para cá. E aí, basicamente, o objetivo de internationalization é fazer um software independente de línguas, ou seja, é neutro. Você vai desenvolver seu software independente de idioma. Então, o que é que a gente precisa entender? Precisa entender que I18N ela não é uma feature, ela é uma arquitetura. Por que a gente pode afirmar que é uma arquitetura? Porque muitas vezes em projetos que eu já trabalhei, não somente na Motorola, mas em diversos projetos, a gente parte de um princípio que I18N é uma feature, então a gente já está com o projeto todo completo, então a gente vai, numa metodologia ágil, pegar e colocar a parte de I18N. Então no final, ou durante o desenvolvimento da aplicação, você pega e coloca uma feature de I18N. Mas não é uma feature, porque o custo para você readaptar a sua aplicação é muito grande. Então você precisa pensar em I18N como uma arquitetura, como boas práticas que você pode usar no seu código para tornar mais fácil e também evitar o retrabalho mais à frente. Então o que a gente tem é esse problema aqui. A gente tem uma aplicação que a gente tem que tratar datas, números, imagens, cores, endereços, regras locais, strings. Então, tipo, a gente tem tudo isso misturado. E cada região, todos esses contextos aqui, eles variam. Varia de idioma para idioma. Então, o que é que a gente precisa pensar? E aí, essa imagem eu usei uma coisa nossa. A gente precisa pensar dessa maneira. A gente tem que ter um binário que é independente de local. E a questão de recurso, que inclui código, é a coisa maior. Então, aqui eu coloquei para deixar claro que são coisas independentes. Então, você pode ter uma massiva informação, que no caso, sei lá, vamos supor que a gente tenha 70 idiomas, então a gente vai ter isso aqui grande pra caramba, mas a gente pode ter o binário limpinho, sem a necessidade. Surgiu novos idiomas, não tem problema. Se a gente projetou a nossa aplicação de maneira que ela vai se adaptar fácil, e eu vou mostrar para vocês, não vai ser nenhum problema adicionar novos idiomas. Então aí agora a gente vai entrar mais na parte de I18N. Então para mostrar que internationalization é uma parte do framework do Android, onde a gente poderia até afirmar que todos os componentes envolvem I18N. Então, alguns exemplos são string. Os caracteres são convertidos para um formato UTF-16. Então, tipo, por debaixo dos panos, isso envolve internationalization. Eu não quis entrar em detalhes de UTF-8, UTF-16, que é I18N, que é como a gente precisa preparar o framework para que as aplicações funcionem de maneira correta. Só trouxe alguns exemplos. Então, por exemplo, o SQLite armazena os dados em UTF-8.
Então, a gente tem conteúdo de UTF-16 que precisa ser convertido para um SQLite UTF-8. Então, tudo isso envolve internationalization. Arquivos, nome de arquivo em Android, UTF-8. Framework precisa converter para UTF. Então, o Resource Manager usa o Unicode Converter para converter string XML para UTF. Então, você vê, é uma interoperabilidade que existe e que tudo isso precisa ser tratado na camada de baixo pelo framework, que são times de internacionalização que faz isso. Mas aí é mais baixo nível. E aí também tem a questão do framework de L10N, que trata automaticamente para a gente, desenvolvedor, todos os mecanismos, como matching, fallback. Então, quando a gente seleciona lá Português Brasil, automaticamente o framework já é responsável por fazer toda essa... pega todo o conteúdo de português, pega todo o conteúdo de inglês. E aí, o framework ele é usado exatamente para localizar o sistema operacional por si só e todas as aplicações. A base para I18N é CLDR, que nada mais é do que um repositório gigante de informações de todos os idiomas. Então, qualquer coisa que a gente imagina hoje, ou qualquer produto que a gente usa hoje, computador, notebooks, que envolve sistemas operacionais e aplicações, eles estão usando CLDR, que é um repositório gigante que tem todas as informações. Então, tudo que você imaginar de tradução, e se por acaso você esteja trabalhando em uma aplicação, você já pode tentar reaproveitar muita coisa que o CLDR já disponibiliza para você. E aí, aqui tem a parte, dando um exemplo de como funciona. Aqui tem o Unicode Encoding, que é a que eu estava falando anteriormente, o TF8, o TF16. Então, a parte dos dados, então, das traduções que existem já disponíveis, que fica aqui. E a gente tem bibliotecas de I18N, que no caso são intensamente usadas por desenvolvedores. Então, que é a ICU. Então, essa ICU é responsável por uma porrada de coisa para facilitar para a gente formatar as datas corretamente, formatar a hora. A gente pode formatar moedas, enfim, questões de temperatura. Tudo isso a gente pode tratar através do ICU. Então, a partir de agora, eu vou passar com vocês por essas 4 macroáreas, que é exatamente como projetar a sua aplicação para que ela seja global. Então, tem essas 4 áreas, que é a questão da configuração e a preparação, que a gente vai ver a parte de manifesto, do Gradle, a parte de localizability, que é exatamente como externalizar o seu recurso, bidirecionalidade e formatação, que é o uso dessas classes. E aí a gente vai passar por alguns exemplos. Então, na configuração e na preparação, a primeira coisa que a gente precisa fazer no manifesto é usar essa propriedade, supports RTL. A gente vai habilitar essa propriedade porque isso vai fazer com que a aplicação automaticamente já trate idiomas que são lidos da direita para a esquerda. Então, nossos idiomas, a maioria no mundo é esquerda para a direita. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é habilitar isso aqui. Na questão do Gradle, a gente precisa também habilitar, no mínimo, a versão do SDK 17 para habilitar o suporte RTL. Mais para frente eu vou falar sobre bidirecionalidade e aí a gente vai falar mais sobre como a gente trabalha no resto das aplicações com relação a imagens, layout, texto. E aqui tem uma coisa interessante que o Android adicionou a partir da versão 7.0, o Nougat, que é esse resconfigs. Isso é muito importante. O que é que acontece? Muitos países e muitas aplicações, elas não dão suporte para todos os idiomas. Então, o que é que acontece? Vamos usar um caso brasileiro. Você só vai adicionar o suporte para português do Brasil, inglês e espanhol, certo? Mas vamos supor que a gente tenha um cara lá na Islândia que está começando a aprender o português, mas a aplicação não está localizada para islandês. Então, o que é que ele precisa fazer? Se ele não adicionar, o Android disponibilizou uma opção que você pode adicionar um idioma secundário. Então, o cara pode chegar lá e adicionar um idioma secundário. Se ele não adicionar,
a aplicação dele, como não suporta islandês, vai mostrar todo o conteúdo em inglês. Mas, pô, o cara tem um conhecimento, começou a aprender português, então seria interessante o sistema já prover esse fallback para o português. Então o cara pode ir lá e adicionar o português como a segunda língua dele, não mais o inglês. Então essa propriedade, ela vai habilitar. Então, tipo, quando a aplicação do cara estiver lá em islandês e o idioma secundário dele é português, automaticamente a aplicação já vai não mais apontar para recurso em inglês, mas para português, porque o sistema automaticamente vai perceber que ele suporta português e já vai fazer esse fallback automaticamente. Isso é a questão da configuração. Com relação à localizability, nada mais é do que o processo para a gente habilitar o software para ele ser localizado. Então, o que é que acontece? Você pode ter uma aplicação sua que ela é totalmente internacionalizada, mas ela não é localizada ainda. Por quê? Porque você vai estar usando todas as classes do ICU, todos os dados de CLDR, mas a sua aplicação não vai estar localizada ainda. Então você pode partir do ponto de fazer sua aplicação toda em inglês e em português, e manter ela internacionalizada, e depois é que você pode pensar na localização. Então a garantia de uma boa localização é que você siga bem a internacionalização. Então a primeira coisa que tem que se pensar é externalizar recursos. Então, não envolver questão de colocar hardcoded strings, fazer concatenação dentro do código. Evite. Tudo inclua o conjunto de recursos default. Então, outra coisa importante, não armazenar seu recurso que são default com identificação de linguagem. Por mais que você está aqui no Brasil e quer desenvolver uma aplicação em português, o primeiro idioma é o português, não envolva a questão de seus recursos em português estar no values PTBR, ou values PT. Porque se você colocar em outro idioma, sua aplicação vai dar um crash. Então, garanta que você tenha um res_value_strings e que esse arquivo define toda a string que você vai precisar no seu código. Isso é muito importante. E aí, a gente começa com alguns exemplos que eu achei mais interessante para facilitar o entendimento de internationalization. Que nada mais são do que boas práticas. Então, uma das primeiras boas práticas para a gente atingir a localizability é não usar no seu código to uppercase e to lowercase. O que é que você precisa fazer? No seu código, você precisa definir se aquela string ela vai ser maiúscula ou minúscula, você vai definir no seu arquivo de recurso. Ah, mas eu queria reutilizar. Cara, isso pode funcionar no seu idioma, mas em outros idiomas não vai funcionar. Então, tipo, o que você tem isso aqui, home, fazer, não faz. Por quê? Existem idiomas que eles não... o tratamento não é binário. Por exemplo, A maiúsculo, A minúsculo. Então, um bom exemplo é o turco. O idioma turco, quando você tem o I maiúsculo e você tem o I minúsculo. O nosso, vamos supor, é o I maiúsculo e o I minúsculo é com o pontinho. Na Turquia não é assim, é o oposto. Então a gente precisa entender que todos os idiomas têm suas nuances, têm suas diferenças. Então a gente usar to uppercase não é uma boa recomendação de acordo com os guidelines de ISO 800. Outra coisa muito importante, não concatenar strings. Você pode fazer isso aqui pode, mas não é uma boa prática. Por quê? Mais uma vez, a ordem da frase no português é de uma maneira, mas a ordem da frase em outros idiomas, elas são tratadas diferentemente. Principalmente quando você tem placeholders, você vai pegar conteúdo externo, pegar conteúdo do usuário. Então isso é bom ser evitado, porque você pode, para português ou para inglês, pode ser perfeito, mas para outros idiomas pode ser que não funcione. E muitas vezes não vai funcionar. E aí, outra coisa muito importante, não colocar conteúdo que não é traduzível como traduzível. Então, como é que a gente evita isso? Ou coloca o que você tem, arquivo de configuração ou alguma coisa do tipo.
Você pode criar ou um do not translate XML, ou um config XML, ou então, se você quer manter no seu string XML, lembre-se de colocar o translatable false, porque isso é muito importante para que os recursos sejam localizados corretamente. Importante, prover contexto suficiente para as strings que você está declarando. Por quê? É importante você colocar esse contexto. Porque para você é muito simples entender que um botão submit é sign in. Mas como é que um tradutor, quando receber esse conteúdo, ele vai relacionar com o conteúdo? Então a gente pode usar um exemplo muito interessante para o nosso idioma português, manga. Então a gente tem manga da camisa, a gente tem manga fruta. Então a gente tem que prover contexto para que quando o tradutor receber aquele conteúdo, ele saber o que é que ele vai traduzir, para ele traduzir corretamente e prover um contexto legal para a aplicação. Então, marcar parte da mensagem que não devem ser traduzidas. Então, se você tem placeholder nos seus recursos, usa xlif. Porque, por exemplo, aqui a gente tem um placeholder until holiday. Beleza. Mas, tipo, o que é isso aqui? O que é que vem aqui? Para um cara que vai traduzir isso aqui, o que é? O cara não vai saber o que é isso aqui. Então, se você colocar essa entrada aqui para ele, ele vai saber que o que vai vir aqui é questão de dias. Então, sei lá, 5 days. Então, quando o cara pegar, ele vai saber que ele vai traduzir isso aqui baseado nessa informação. Então, ele precisa ter um contexto. É importante esse contexto. Importante deixar espaço extra para tradução. Então, quando você está desenvolvendo sua aplicação, você pensa muitas vezes, posso afirmar, eu já fui desse jeito também, pensa só no inglês ou só no português. Então, usando um exemplo aqui a gente já poderia ter um truncation, que o conteúdo poderia não ser lido corretamente. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente estiver implementando a nossa aplicação, lembrar de que outros idiomas precisam de mais espaço. Uma regra que existe hoje é que quando você estiver pensando na sua aplicação, pense num conteúdo 30% maior do que o seu recurso base. Outra coisa importante é não colocar _n nos seus caracteres. Se você quer que seu conteúdo ele seja organizado corretamente dentro do layout da sua aplicação, use Android Layout para organizar seus elementos. Não faça isso aqui. Isso aqui pode ocasionar problemas, porque, mais uma vez, idiomas diferentes tratam diferente de como a gente pensa. Então, a gente tem que tentar pensar no próximo. Pensar que quando a gente desenvolver nossa aplicação, outros idiomas de outras pessoas de outros países vão usar nossa aplicação e eles querem ter a mesma impressão, o mesmo sentimento de que está usando uma coisa de qualidade. Então isso é muito importante. Uma coisa que eu aprendi esse ano na conferência que a Motorola me deu a chance de participar na conferência de Unicode foi que o Google, isso até me impressionou, ele recomendou que a gente não usasse quantity strings. A gente não use plurals para definir nosso conteúdo. Se você vai definir plural na sua aplicação, use essa library aqui. Então depois a gente vai estar disponibilizando os slides. Vocês podem buscar mais informação. Mas basicamente a gente não pode usar plurals. Por quê? Vou dar um exemplo bem interessante do português. No português, para quem sabe aqui, quando você vai definir um plural, você define one, other, many, few. E aí, o que é que acontece? Isso aí, você precisa entender que no português, para zero, se você define aqui one, a string one, você vai ter, no português brasileiro, se for 0 ou 1, vai mostrar para one. Então, como é que eu vou formular uma mensagem em português brasileiro que trate 0 e 1 da mesma maneira? Então, isso precisa ser pensado. Por isso que o Android hoje ele recomenda. Então, você pode usar 0, 1,
3, 4, você usa da maneira que você quiser aqui. Isso é uma recomendação do Google muito importante. E é a questão de bidirecionalidade. Então, tem idiomas que tratam da esquerda para... A maioria trata da esquerda para a direita. Mas tem 3 grandes idiomas que tratam da direita para a esquerda, que é o arábico, o persa e o urdu. Então, todas as regiões, principalmente no Oriente Médio, usam esse escrito. Então, essas línguas, elas são basicamente, escreve da direita para a esquerda. Então, o que é que a gente precisa tratar? A gente precisa tratar isso aí. Então, por exemplo, texto, eles são lidos da esquerda para a direita e precisa ser lido da direita para a esquerda. Mesma coisa para timeline, images. Então, o back que a gente vê nosso é um back diferente do na Arábia. Então, um exemplo legal aqui é esse aqui. A gente tem uma coisa de como a gente deve fazer. Perceba aqui que os números, eles foram espelhados também. Isso não pode acontecer. Porque uma das regras, tudo bem, a gente tem que espelhar todo o conteúdo. Mas tem conteúdo que não faz sentido espelhar. Porque se eu espelhar esse conteúdo aqui, o número vai ser mostrado incorretamente. Então, basicamente, tem algumas coisas que não devem ser espelhadas, que são ícones que comunicam, que não comunicam direção, como câmera, não tem necessidade de ser espelhado. Mas aqui tem um exemplo. Para a gente, isso aqui é undo e redo. Mas no caso de um idioma RTL, como é isso aqui? Mesma coisa, o back. Como é que o back para a gente é isso, mas o back para eles é isso? Então acontece de muitas aplicações elas tratarem isso de maneira incorreta. E aí como é que a gente faz para garantir que nossa aplicação vai tratar isso? A gente vai seguir também algumas boas práticas. Lembra daqueles suportes RTL que a gente viu lá no começo? Isso precisa ser feito. A segunda coisa que precisa ser feita é left e right propriedades. Muitas vezes quando a gente está definindo nosso layout, a gente sempre usa left e right, left e right. Uma maneira de se pensar é não pense mais left e right. Pense como start e end. Isso vai tratar a sua aplicação automaticamente. O layout vai entender que quando seu idioma for LTR, ele vai usar left e right. Mas quando seu idioma for RTL, ele vai usar right, left. Então isso é muito importante a gente pensar. É difícil? Não, cara. Quem é o desenvolvedor, quando ele desenvolve coisas muito mais complexas. Isso é só um paradigma que você pode começar a pensar. Vou começar a pensar diferente, vou começar a pensar global. E aí, mas, eu peguei e fiz, todos os meus layouts estão usando left e right. Não tem problema, cara. Você pode chegar, o Android Studio já provei para você uma funcionalidade que você pode converter todo o seu conteúdo de left e right para start e end. Então, não tem desculpa por que não usar start e end. Questão de imagem. No Android, nas APIs antigas, a gente usava um arquivo diferente. Então, como era que os desenvolvedores faziam quando eles iam suportar outros idiomas? Eles criavam um layout, a pasta layout, e aí eles criavam uma cópia do arquivo deles usando LD-RTL. Então, tudo que tinha left e right, o cara fazia uma cópia do arquivo dele, mudando. Onde era left, ele botava right, onde era right, ele botava left. Então, isso hoje, o Android já trata automaticamente. Questão de imagem. Use isso aqui, ó. Auto Mirror. True. Aquela imagem que era back, quando for no idioma RTL, isso aqui vai fazer com que ela automaticamente seja espelhada. Existem imagens, isso são para imagens XML, mas tem imagens que não são XML. Aí questão de alinhamento. Sempre pensar em usar start e end da mesma maneira. E aí entra a parte de formatação. A parte de formatação, o Android recomenda que a gente use as APIs que existem. Então, existe uma ampla gama de classes que podem ser usadas para a gente internacionalizar nossa aplicação. Então, por quê? Porque o ecossistema do Android ele é baseado nessa biblioteca ICU e no CLDR, no project, no CLDR. Então, essa biblioteca nada mais é do que expõe todos esses dados facilmente para o desenvolvedor. Então, tem classes que a gente pode tratar. Questão de calendário, message format, decimal format, questão de relative date format que a gente quer tratar, questão de data, intervalo de horas. Então, você pode tudo usar todas essas classes. Questão de formatar número. O que é que acontece? A gente pensa no número de 0 a 9, mas existem países
que não é de 0 a 9. E aí a gente precisa pensar que a gente vai prover para o usuário um conteúdo. Pode ser que ele não entenda o que é o 0 a 9 naquele idioma dele. Então, tipo, você já pode projetar a sua aplicação para que os números sejam apresentados corretamente. A mesma coisa, moeda, unidade de medida, quilômetros por hora. Quilômetros por hora a gente entende como é quilômetros por hora aqui no Brasil, mas a sigla é diferente em outros países, em outros idiomas. Você precisa se preocupar com isso? Você precisa mandar isso para a tradução? Não. Você já pode usar essa classe porque já tem todos esses dados disponíveis. Questão de formato de número. O formato de número no Brasil é de uma maneira. Mais 55, e aí tem parênteses 87, e outros países é diferente. Então, essa classe também trata tudo isso para você. De uma maneira geral, você pode usar esse formato, essa classe aqui. Mais uma vez, dando alguns exemplos, não fazer hardcode do date format. Então, muita gente, quando vai definir um formato de data, ele faz assim. O que é que acontece? Aqui mostra correto para inglês, funcionou para mim, mas o que é que acontece? Aqui, cadê o que informa o dia aqui na China? Não tem. Mesma coisa. Para espanhol, tá? Dezembro 23. Então, o cara não vai entender isso. Para ele vai achar como isso é uma coisa incorreta. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que passar o nosso idioma como parâmetro para que isso pegue todas as convenções daquele idioma. Mudou alguma coisa? Só mudou a chamada de um método. E você vai estar pronto para suportar isso em qualquer idioma. Mesma coisa para a hora. A hora é a mesma coisa. Você pode definir uma hora aqui. O que é que acontece? Brasil, a gente usa o formato 24 horas. Existem países que usam formato 12 horas. É diferente. Da maneira como isso aqui está sendo feito, não vai tratar aqui um errinho, mas sempre vai mostrar da mesma forma. Para qualquer idioma aqui vai mostrar 10:44. Dessa maneira aqui, mais uma vez, só mudando um método, a chamada de um método e passando o idioma que está setado no device, você vai pegar o valor da hora corretamente. Então, a gente não pode assumir que o formato de número são o mesmo para todos para qualquer idioma. Então, por exemplo, questão de ponto, vírgula, separador decimal é diferente. A gente usa vírgula, países que usam ponto. Isso é muito importante, porque a vírgula e o ponto ela pode significar, se a gente falar de dinheiro, significa muita coisa. Outra coisa muito importante é a questão do espaçamento. Então, muita gente pega, faz aqui e tem dois problemas. O cara está usando hardcoded, uma coisa que ele poderia usar uma classe para formatar. Então ele chega aqui, ele dá um get number format, get percent instance e manda formatar. Aqui automaticamente vai formatar tanto o número como o conteúdo deve ser apresentado na tela. Então o que é que precisa se pensar? Evitar localizar ou usar hardcoded unidades de medida. Você pode definir as unidades de medida usando classe, não usando recurso. Porque esse exemplo que eu coloquei aqui é o giga. Giga pode ser diferente em outros países. Então, são termos diferentes. O GB, para a gente consegue entender bem, mas um cara de outro país, ele não entende. Então, principalmente agora que a gente vê a China entrando muito forte no mercado brasileiro em busca de startups, em busca de aplicações que são interessantes, a gente precisa estar preparado com as nossas aplicações para suportar bem essas diferenças de idioma. Então, um exemplo aqui do quilômetros por hora que eu falei anteriormente, a gente tem o quilômetros por hora, aqui sempre vai mostrar o quilômetros por hora, mas aqui ele mostra localizado. Então, no nosso é 1 km por hora, mas nos Estados Unidos é diferente, na Rússia é diferente, no árabe é diferente. Então, o simples fato de eu não usar recurso e usar a classe, automaticamente já deixei minha aplicação pronta. E uma coisa muito importante é usar essa classe aqui, by_die_format, para formatar conteúdo misto. O que acontece? Você tem muito conteúdo misturado
E aí você não sabe como tratar isso quando eu tenho conteúdo, letras de A a Z, e chega um conteúdo doidão lá pra gente, e a gente precisa tratar isso. É simples, é só usar. Aqui a gente vê um problema que o número da casa foi para o final. Então isso poderia ser entendido como um CEP. Mas na verdade isso é o número da casa. Então se a gente usar, só usando um método correto, a gente já começa a formatar a string corretamente. E aqui. Então um recap muito importante. Nunca hardcode suas strings. Externalize todos os recursos. Avoid, evite usar concatenação. Use format message. Habilite o suporte RTL para os seus layouts. Isso é muito importante. É fácil. Start e end. Só pensar isso. E na configuração habilitar. Escreva o código com alta localizabilidade e use as APIs que estão disponíveis. Então, trate plurais corretamente. Plurais são diferentes. A mesma coisa para gênero. Tenha informação contextual para o seu recurso. Isso é muito importante para ter uma aplicação bem localizada. E uma coisa muito importante que muita gente pode não conhecer é você pode testar sua aplicação com o seu local. Você pode habilitar lá no modo desenvolvedor e aí você vai perceber que 2 novos idiomas apareceram lá na lista de idiomas. Então você pode setar, se você quer setar no inglês para o idioma já identificar coisa hardcoded ou concatenation, esses locais vão te ajudar bastante. Mesma coisa para arábico. Você pode setar lá e ele já vai mostrando para tu se tua aplicação ela espelhou corretamente os itens. Então você pode usar esses dois. E é importante seguir o guideline de User Experience. Segue o que o time de design fala. Se você identifica que aquilo não pode funcionar corretamente em um idioma diferente, levanta logo a bandeira. Lembre-se, não é uma feature, é uma arquitetura. Você tem que pensar desde o início em projetar a sua aplicação. Ah, mas eu não estou pensando em desenvolver para chinês, nem para... Cara, é só ter na mentalidade internationalization. Se por acaso acontecer de tua aplicação ser suportada em outro idioma, ela vai estar pronta já. É só uma questão de habilitar aquele idioma. É só uma questão de passar para localization. Então, nossa aplicação está pronta, vai lá, pede tradução só para aquele idioma. Ah, vou dar suporte agora para o russo. Não tem problema. Minha aplicação já foi projetada, eu segui todos esses guidelines, não tem problema. O que a gente precisa evitar é isso aqui. O que eu vejo muito, por onde eu já passei nesses 4 anos trabalhando, é que tem o time de engenharia que trabalha dessa maneira e o cara de 18N, o time de 18N fica aqui. Grandes empresas, elas não fazem isso aqui. Elas tratam desde o início. Isso é muito importante. Envolver I18N desde o princípio. A gente evita muito problema se a gente envolver time de internacionalização. Principalmente aplicações em escala global. Grandes empresas. Por que elas pensam assim? Porque eles já pensam que eles vão... É uma maneira de pensar. Eu vou fazer uma aplicação em escala global. Então os caras já começam a pensar dessa maneira desde o início. Coloquei uns links que vocês podem acessar. E tem muita coisa boa aqui. Questão de direcionalidade, como testar a sua aplicação, questão de plural, recurso. Todos esse resumo que a gente viu aqui, vocês podem acessar. Esses links são interessantes. E aí eu abro para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Eu vou levar o microfone por causa da gravação. Meu nome é Jorge. Obrigado pela explicação, gostei muito da palestra. A pergunta você mostrou vários lugares onde você colocava como comentário notas para auxiliar o tradutor, né? Em um dos casos, você mostrou uma tag específica que dava um exemplo para guiar o tradutor.
A pergunta é, tem algum padrão visando deixar isso dentro de tags, em vez de depender apenas de comentários, ou seja, generalizar esse caso dos exemplos para colocar regras, por exemplo, de tamanho mínimo, tamanho máximo, que auxiliem o tradutor? Uhum. Eu acho que eu não passei muito bem pelo exemplo, mas uma coisa muito importante é a parte. Deixa eu ver se aqui. Acho que eu passei. Deixa eu voltar. Esse aqui é muito importante. A gente orienta que coloque os comentários, porque isso ajuda na tradução. Mas o que é amplamente exposto para tradutores e para linguistas, que são coisas diferentes, é o conteúdo que vem aqui. Então aqui você pode colocar exemplo, esse Xlif você pode definir várias tags. Então você pode definir, porque normalmente o que os vendors recebem é um arquivo Xlif com todos os idiomas, com todo o conteúdo, incluindo essas regras. Então você pode botar questão, você pode definir uma tag aqui para tamanho, você pode definir uma tag para conteúdo específico, ou até mesmo dizendo, ó, isso aqui, o tamanho é tantos caracteres. Você pode definir através do Xlif, porque isso vai ser exposto para os times. Então tem ferramentas de tradução que os times, vendors usam, e Google usa, que eles basicamente interpretam o Xlif. Então ele vai pegar isso aqui, essa frase, e aí embaixo ele vai extrair o conteúdo do Xlif e dizer, ó, esse é o contexto que tu pode usar. Acho que é mais ou menos assim que na Motorola, por exemplo, funciona. E provavelmente em outros idiomas, porque isso é uma convenção, em outras empresas, porque é uma convenção. Legal. Mais perguntas, pessoal? Temos bastante tempo para perguntas, fique à vontade aqui. Meu nome é Ricardo, parabéns pela palestra. Eu não estranhei sotaque porque eu sou do Ceará. Então, quando você falou de não usar o barra-N, você disse para usar o Android Layout. Assim, não ficou muito claro para mim. Você quer dizer, por exemplo, se eu quero deixar esse texto aí, por exemplo, eu queria colocar dois text views, um embaixo do outro? É exatamente E aí, assim. consequentemente, você tem que declarar mais resource e a tradução, enfim. Por quê? É um trade-off, é isso? É um trade-off que acontece. Quando a gente fala isso para o desenvolvedor, ele tem esse mesmo sentimento. Pô, eu vou ter que me preocupar, véio, com esse conteúdo. Ele podia estar sendo mostrado em um text view só, e eu vou ter que fazer isso. Infelizmente, para poder suportar idiomas de uma maneira correta, porque, tipo, o que acontece? Quebra de texto. A quebra de texto, a gente imagina, vamos supor, a gente imagina que, sei lá, até aqui, isso vai até o final da telinha lá, do device, e aí ele já supõe que depois dessa frase ele vai dar um contra barra N. O que é que acontece? Esse conteúdo aqui, até For Family Invitation to Work, o que é que vai acontecer? Olha o tamanho desse conteúdo quando ele foi traduzido. O teu contra barra N, ele vai funcionar em outro idioma? Não vai. Porque tu presumiu que tu ia sempre pular linha depois daquele conteúdo. Então, visualmente, poxa, aqui para o inglês funcionou. Mas aí, quando você pulou a linha, aí acaba afetando o layout da aplicação em outro idioma. Embora, para o seu idioma default que você partiu, funcionou. Mas realmente é um trade-off. Acontece de a gente conseguir convencer os desenvolvedores e não conseguir também. É uma coisa difícil. Mas o que eu queria deixar bem importante é isso. O grande objetivo dessa palestra é deixar claro que localização e internacionalização não é somente tradução. Isso é muito importante quando a gente está
vai pensar em escalar nossa aplicação para outros idiomas. Mais alguma pergunta? Beleza, temos mais algum tempinho ainda para perguntas, pessoal? Robert, como que você faz? Porque não tem como você ver todas as aplicações, revisa todos os códigos que entram? A gente tem algumas iniciativas, não somente Motorola, mas diversas empresas. Nessa conferência que eu pude participar esse ano de internacionalização, eu pude ver que tem muitas empresas que estão trabalhando em identificar automaticamente esses problemas básicos que a gente passou por aqui. Então, acontece muito das empresas, começa a desenvolver ferramentas, tu subir um código, lá vamos usar o GitHub. O cara subir um código por GitHub, automaticamente vai rodar um job lá, considerando todos esses problemas. Hoje, dependendo do escopo da empresa, tem engenheiros trabalhando nisso. Mas as empresas estão trabalhando em automatizar esse processo para prover mais capacidade, inclusive usando inteligência artificial. Então, o próprio job começa a aprender esses problemas. Então, a gente já tem algumas iniciativas relacionadas a isso na Motorola também. E a tendência é seguir o mercado também com isso. Bom dia, meu nome é Andrei. Parabéns pela palestra, gostei também. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho. Eu acho que a maioria da gente aqui está trabalhando em projetos que não começaram com toda essa estrutura. Queria saber se você já passou por algum processo em que você entrou em um projeto que não estava nada internacionalizado nem localizado, e quais foram as maiores dificuldades para fazer isso? Massa, ótima pergunta. Ultimamente, a gente passa por isso, vou dizer, quase todo dia. As aplicações, elas são desenvolvidas pensando basicamente em português e inglês, aqui no Brasil. Os caras pensam em português e inglês, foi massa. Um primeiro desafio é tentar convencer o cara de que aquilo ali vai dar problema. Aquilo ali tem custo. Aquilo ali vai ser custoso para a organização. Porque quando a gente manda conteúdo para a tradução, cara, a gente paga por palavra. Por palavra. E não é barato. Então, se você erra na tradução, se você não localiza seu produto corretamente, você vai ter muito custo mais na frente. Por isso que é importante começar desde o primórdio lá, usando essas boas práticas. Desafio, para mim o maior desafio é esse, é convencer os caras de que ele precisa prestar atenção. E o que eu vejo muito, pelo menos no Brasil, é uma falta de compartilhamento dessas informações. Que eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, que é de onde sai a maioria das aplicações globais, ele já tem isso em mente. Então, a minha intenção com essa apresentação foi tentar trazer esse conteúdo e compartilhar com o pessoal. É basicamente, eu sempre digo, cara, tu faz coisa muito mais complicada, pô. Se tu seguir isso aqui, é fácil para você, é só ter o conhecimento, é só mostrar o potencial de toda essa gama de classe que outros engenheiros já estão trabalhando nisso. Eu foquei muito em Android 18N, mas a mesma coisa funciona para projetos web, para projetos em iOS, mesma coisa. Existem bibliotecas que são compartilhadas para desenvolvedores usar. Um dos caras, acho que foi um brasileiro que iniciou com esse projeto, de trazer o ICU, porque o ICU só é disponível hoje para Windows e o mundo Java da vida. Então, no iOS não tem. Na web também não tem. Então, um brasileiro iniciou um projeto para tentar exportar tudo isso para que haja classes e utilitárias para que ele possa usar.
Então, o desafio é esse, é convencer, mostrar que não é só tradução para o cara e dizer, ó, usa isso aqui vai facilitar a tua vida. Maravilha. Mais alguma dúvida? Temos acho que espaço para uma última dúvida rápida, se ainda houver. Então é isso, pessoal. Excelente palestra, começando muito bem o dia. Vamos agradecer o palestrante aqui com uma salva de palmas. Uma lembrancinha aqui da comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Foi muito bom poder compartilhar. E fica o contato. Caso haja alguma pergunta, tenha alguma pergunta sobre isso aí, a gente vai estar o dia inteiro aqui. Pode conversar mais e discutir sobre esse tópico. Caso alguém esteja trabalhando em outras tecnologias também, que acontece muito, mesmo não sendo mobile, mas tem muitas coisas usando aplicações híbridas, a gente pode bater um papo. Parabéns também ao pessoal da organização pelo evento. É muito importante ter essa oportunidade e poder compartilhar esse conhecimento com todo mundo, porque a gente acaba crescendo junto. Então, valeu, galera.